Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e eu estou nesse projeto de comentar artigo por artigo do Código Penal brasileiro. Vamos à vinheta e ao caput do artigo 42. O tema de hoje, pessoal, é detração. Detração, artigo 42, caput. Computa-se a pena privativa de liberdade e, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Redação dada pela Lei 7.209, de 11/7 de 1984. Bom, pessoal, hoje eu quero dar uma dica especial. Uma oportunidade, você que está querendo impulsionar sua carreira profissional, eu quero recomendar a Unifoco, uma faculdade totalmente comprometida, tanto com o desenvolvimento profissional quanto acadêmico dos seus alunos. Você que está querendo fazer sua pós-graduação em direito penal, ou direito constitucional, ou direito civil, fica a dica aqui da Unifoco, uma faculdade com alto nível de excelência, tanto com relação aos professores que são renomados, quanto também com relação ao material jurídico, que eu tive a grata oportunidade de conhecer, e é muito rico, objetivo e claro. Então você que quer fazer sua graduação ou pós-graduação em direito, clique aqui na descrição desse vídeo e você terá 30% de desconto, tá? No RAV30, é um link do Zap que eu vou deixar aqui embaixo. Você vai conversar com a Samara, que é uma das diretoras da Unifoco, e eu vou ficar muito feliz, porque assim, pessoal, é uma instituição séria a Unifoco, e ela é totalmente voltada para a carreira jurídica dos alunos, entendeu? Tem outros cursos lá também, porém aqui a gente fez a parceria da parte jurídica, do canal Advogado Completo com a Unifoco. Fica a dica aí da Unifoco, 30% de desconto para você que assistir esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Tanto na graduação quanto na pós-graduação. Unifoco é o futuro. Bom, pessoal, chegamos ao artigo 42, finalizando a parte dentro da teoria da pena, que a gente trata da sanção penal privativa de liberdade, porque a partir do 43 a gente começa a falar das penas privativas de direitos, né? Então aqui a gente vai falar sobre detração. O que é detração? Conceito. Para Nutti, o grande doutrinador Nutti, é a contagem de tempo de pena privativa de liberdade, de medida de segurança, do período em que ficou detido ou condenado em prisão provisória no Brasil ou no exterior, de prisão administrativa ou mesmo de internação em hospital de custódia e tratamento. Exemplo, se o sentenciado foi preso provisoriamente e ficou detido por 1 ano, até a condenação transitar em julgado, sendo apenado por 6 anos de reclusão, cumprirá somente 5, porque vai ser abatido o tempo que ele cumpriu em prisão provisória. Detração é justamente esse abatimento. Ele cumpriu 1 ano de prisão provisória. Foi julgado, foi condenado, transitou em julgado o processo dele, ele recebeu uma pena de 6 anos. Vai ser abatido esse 1 ano que ele cumpriu de prisão provisória. Isso é detração, tá, pessoal? É o abatimento no tempo de pena privativa de liberdade, no tempo de prisão provisória, prisão administrativa e de internação. Por isso que no próprio caput do artigo 42, ele se refere ao artigo 41, que eu comentei no vídeo passado, tá? Quando a gente fala de prisão provisória, vai abranger qualquer prisão anterior ao trânsito em julgado, tá, pessoal? Para fixar isso aí. O professor Rogério Sanches Quini lembra de um caso, que foi o caso Pisolato. Pisolato ficou preso
na Itália. Ele fugiu para a Itália na época daquele escândalo do mensalão. Ele fugiu para a Itália. E ele ficou lá na Itália preso por um pedido de extradição. Então ele ficou um ano lá preso, salvo um juízo maior, um ano ou 11 meses, ele ficou lá preso. Quando ele voltou para o Brasil, esse período que ele ficou preso na Itália foi abatido dentro da pena que ele recebeu. Eu não sei quanto tempo ele ficou preso, né? Mas enfim, não vamos entrar no mérito do Pisolato. Estou dando um exemplo que é no Brasil e no exterior a detração, tá? Segundo o professor Rogério Sanches Cunha, que é a inspiração desse canal aqui, de acordo com o artigo 42, computa-se a pena privativa de liberdade e, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro. Por isso que ele cita o Pisolato, né, que ficou na Itália um ano e foi abatido da pena dele esse um ano que ele ficou em prisão preventiva, né? Prisão de extradição, que chama. O fenômeno da detração, matéria de competência do juiz da execução penal, artigo 66, inciso 3, letra C da LEP, tem como finalidade evitar bis in idem no cumprimento da sanção penal. Interessante isso aí, né? Evitar o bis in idem. O que é o bis in idem? Seria, o sujeito fica um ano preso em prisão provisória. Aí ele vai ter que cumprir, aí ele recebe uma pena de 6 anos. Aí ele cumpre 7, isso é bis in idem. Estaria repetindo o que ele já cumpriu, né? Então a detração é justamente para evitar o bis in idem. Sempre se ensinou que o Instituto da Detração não influenciava o magistrado sentenciante na fixação do regime prisional. Essa lição, no entanto, não mais se sustenta. A Lei 2.736 de 2012 alterou o artigo 387 do CPP, que é o Código de Processo Penal. Agora tem um parágrafo 2º que dispõe o seguinte: o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. O legislador, desse modo, segundo o professor Rogério Sanches Cunha, antecipou a análise da detração para o momento da sentença, mais especificamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. De acordo com a nova sistemática, deve o magistrado proceder à aplicação da pena normalmente, seguindo o disposto do artigo 68 do Código Penal, obtendo a pena apropriada na determinação do regime inicial, deve ser observado o tempo de prisão processual. Veja, não se trata de considerar a detração na aplicação da pena. A etapa de fixação da pena já está encerrada. O juiz, no momento de estabelecer o regime inicial justo, é que deve analisar o tempo de prisão provisória. Ele fixa a pena primeiro, né? Ele vai seguir o protocolo normal de acordo com o artigo 68. Depois de fixar a pena, é que ele vai, no momento de analisar o regime inicial de cumprimento de pena, ele vai analisar o tempo e computar esse tempo que a pessoa passou em prisão provisória ou prisão preventiva. No caso do Pisolato, foi uma prisão de extradição, né? Não deixa de ser uma prisão preventiva lá na Itália, que ele teve decretado. Então, computou o ano que ele ficou na Itália preso, na condenação que ele tinha aqui no Brasil, na pena restritiva de liberdade. Vejam, o que o professor Rogério Sanches Cunha coloca? Vejam, não se trata de considerar a detração na aplicação da pena. A etapa da fixação da pena já está encerrada. O juiz primeiro, a primeira etapa da fixação da pena já está encerrada. O juiz começa uma nova etapa, que é a etapa que ele vai decidir o regime inicial de cumprimento de pena, aí que ele vai analisar a detração. Por exemplo, se o juiz fixa uma pena de 8 anos e 1 mês, e esta pena, de acordo com o artigo 33, recomenda o regime inicial fechado,
mas o juiz fixou uma pena de 8 anos e 1 mês, regime fechado. No momento o juiz observar que o sentenciado ficou preso preventivamente 6 meses, esse tempo de prisão provisória deve ser considerado pelo magistrado, é a detração. Não na fixação da pena. Essa etapa já acabou, para não confundir aí, tá, pessoal? Mas na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, que ele vai analisar quanto tempo o preso ficou em prisão provisória, prisão preventiva e etc. Sem observar o tempo de prisão provisória, o juiz fixa o regime fechado, porque a pena imposta na sentença é de 8 anos e 1 mês. Mas, levando em conta o tempo de prisão provisória, a pena a ser cumprida é inferior a 8 anos. E se é inferior a 8 anos, o regime é semiaberto. O STJ vem se contentando com esse cálculo matemático, com esse cálculo simples. Rogério Sanches Cunha fala: eu ouso em discordar. Por quê? Eu ensino que a detração nesta fase não é capaz de permitir regime prisional menos rigoroso. Se o tempo de internação coincidir com o requisito temporal da progressão, sem desconsiderar outros requisitos objetivos inerentes ao incidente, como, por exemplo, a necessária reparação ao dano a crimes contra a administração pública, né? Vamos voltar para o exemplo. O juiz fixa a pena de 8 anos e 1 mês. Essa pena deve ser cumprida em regime inicial, regime fechado, mas o juiz percebe que o condenado ficou 6 meses preso preventivamente. Será que esse tempo de prisão provisória é suficiente para permitir o magistrado a fixação do regime semiaberto? Interrogação. Eu vou repetir, pessoal. Será que esse tempo de prisão provisória é suficiente para permitir o magistrado a fixação do regime semiaberto? Interrogação. Para o STJ, sim. Rogério Sanches Cunha discorda. Se para aquele determinado crime a progressão depende, por exemplo, do cumprimento de 16% da pena, somente no caso de prisão provisória por tempo igual ou superior a 16%, de 8 anos e 1 mês, é que autoriza o magistrado a fixar o regime semiaberto na sentença. Só que aí, o que o professor Rogério Sanches Cunha está discordando, pessoal, é justamente que a detração, em determinado momento, ela muda o regime. O sujeito, por causa da detração, ele sai do regime fechado e vai para o semiaberto. E aí o professor Rogério Sanches Cunha está colocando que ele discorda, justamente porque o sujeito não cumpriu 16% da pena, que é o correto, para ir para o semiaberto. Ele já vai direto por causa da detração. Aí ele complementa falando: espero que vocês tenham compreendido o meu raciocínio, mas também tenham percebido que não é este o raciocínio que tem sido adotado pelos tribunais, né? É o raciocínio dele, que eu acho que tem lógica, né? Porque no caso do sujeito que pega 8 anos e 1 mês, ele ficou 6 meses em prisão provisória, a detração interfere na progressão. E é justamente nisso que o Rogério Sanches Cunha coloca. Não, aí não, porque para ter para o sujeito passado fechado, regime fechado para o semiaberto, ele tem que ter 16%. E a detração aí, essa matemática não bate com a detração. Por isso que ele fala aqui em bom tom, né, que fala o seguinte: eu ensino que a detração nesta fase não é capaz de permitir regime prisional menos rigoroso. Se o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação coincidir com requisito temporal de progressão, sem desconsiderar outros requisitos objetivos inerentes ao incidente, como, por exemplo, a necessária reparação ao dano ao patrimônio público, contra a administração pública, né, ao dano. Vamos voltar para o exemplo. Aí ele coloca o seguinte:
essa pena deve ser cumprida em regime inicial fechado, com o exemplo de 8 anos e 1 mês, que passa para 7 anos, porque teve a detração, o sujeito cumpriu 6 meses de prisão provisória. Será que esse tempo de prisão provisória é suficiente para permitir um magistrado a fixação do regime semiaberto? Ele põe uma interrogação. E ele discorda, porque para aquele determinado crime, a progressão depende do cumprimento de 16% da pena. Isso é lei, né? Crimes que não teve, não teve violência grave ou ameaça, é 16%. Se teve, salvo um juízo maior, se teve violência ou grave ameaça, vai para 20% da pena. Se for hediondo, é 40% que o sujeito tem que cumprir para ter progressão do regime. E a detração entra aí e ela entra interferindo na coisa da progressão do regime. Isso que o professor Rogério Sanches Cunha discorda. Hoje eu estou embolando um pouquinho as palavras, não sei o que está acontecendo, mas professor Rogério Sanches Cunha. É isso aí. Então é isso, pessoal. Detração. O próximo vídeo a gente vai para o artigo 43, que a gente já entra na pena restritiva de direito. A gente termina aqui a parte da teoria da pena que fala sobre a sanção privativa de liberdade.